Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Professor Daniel Poeta aqui, você está no Português Flix e essa aqui é uma aula sobre coesão, conteúdo muito legal para a gente estar aqui no nosso canal, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber notificações que semanalmente a gente vai estar postando vídeo como esses aqui. Tranquilo? É o seguinte, eu estou usando aqui a plataforma do Canva, deixa eu ver se dá para arriscar aqui. Eita, rapaz, não dá para arriscar não. Mas vamos lá. O que é a coesão, pessoal? A coesão nada mais é do que a relação entre uma ideia e outra, através do uso de palavras e expressão. Então, por exemplo, eu tenho um texto lá que eu quero expressar algo, que é uma ideia, e eu vou usar a palavra adequada para usar. Então, seria a ligação entre as ideias, né, de um texto. Então, isso é o que a gente vai chamar de coesão. Beleza? Vamos lá. E qual seria o papel dos conectivos? O papel desses elementos que a gente chama de conectivo, ele serve para exatamente estabelecer a ideia. Então, para cada ideia, que eu vou chamar ali de coerência, eu vou estabelecer uma palavra ou uma expressão, que é a coesão. Então, coesão e coerência, elas estão ligadas aí uma à outra, beleza? E onde que a gente utiliza estes conectivos? A gente pode utilizar de duas formas. Dentro dos parágrafos, certo? E também entre um parágrafo e outro. Isso, basicamente, é o uso simples da coesão. Tranquilo? Então, por exemplo, dentro dos parágrafos, perceba o seguinte, nesse parágrafo aqui, é um texto falando sobre o bullying, perceba que eu tenho esses negritos aqui, são os elementos coesivos, né? São os termos. Esse ele aqui, que se refere a algum outro termo que eu já mencionei aqui, no caso do bullying, né? Aqui o geralmente também é um conectivo, dessa forma. Então, perceba que aqui eu tenho a construção dos conectivos dentro do parágrafo. É interessante, certo? E também a gente pode utilizar eles entre os parágrafos, tá bom? Entre um parágrafo e outro, a gente utiliza o conectivo ali no início do texto. Tranquilo, como vocês podem observar aqui, ó. Cada parágrafo iniciando com um conectivo. Aí aqui, os conectivos mais comuns que a gente utiliza aí no dia a dia são os conectivos de comparação, né? Aí tá aqui uma lista que você memorize eles, é importante, tá? Semelhante à ficção, igualmente à obra, de forma análoga, analogamente, tudo isso vai me dar uma ideia de comparação, beleza? Então perceba que aqui, ó, eu tenho o conectivo, que é a palavra ou expressão que você vai usar, e eu tenho a ideia que esse conectivo estabelece. Aí aqui eu tenho a conclusão, oposição também, na oposição no caso, não é tanto, porém, entretanto, contudo, certo? Aqui é a ideia, ó, que ele estabelece, e aqui são os termos que eu posso utilizar. Tranquilo? Esse daqui, por exemplo, enumeração em primeiro lugar, em segundo lugar, em primeira análise. Lembrando que esse negrito é a ideia, e aqui são os termos que eu posso utilizar. Aqui também citar, explicar, uma infinidade que vocês podem utilizar. Essa aula aqui é uma aula mais breve, é só para falar rapidamente sobre o assunto. Mas eu vou fazer aulas aqui no canal muito mais detalhadas para vocês entenderem, beleza? Então tá aqui, ó. Eu vou passar dessa aula, que é uma estrutura básica que eu trabalhei com meus alunos, do artigo de opinião. Então vou ter uma aula aqui falando como fazer esse artigo, como que a gente pode utilizar essa estrutura em vários textos, várias temáticas, tá bom? Então, em primeiro lugar aqui, definindo o que era o bullying. Segundo lugar, colocando um dado, uma pesquisa. Segundo parágrafo, perdão. Terceiro parágrafo, colocando um exemplo prático daquele tema. E o quarto parágrafo, aí concluindo a ideia com a relação de causa-consequência ou solução de problema. E deixei aqui um exercíciozinho para quem quiser fazer. Tranquilo, pessoal? Valeu, forte abraço, até a próxima.